Podemos. Mensagem 59. Em louvor do equilíbrio. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Das cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera, impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Amado Mestre Jesus, é com o coração agradecido ao Pai que começamos mais um estudo das cartas de Paulo. Cartas endereçadas a corações tão longevos, de mais de 2000 anos, mas que ecoam em nossos hoje ainda. Abençoa, Jesus, o momento de estudo que vamos começar, nos intuindo, nos esclarecendo cada vez mais a respeito da boa nova do teu Evangelho, através das palavras de Paulo. Abençoa a todos do grupo, seus respectivos lares, e que a luz emanada aqui pelos amigos espirituais que nos acompanham possam se prolongar até as nossas convivências no lar. Fica conosco, Jesus, abençoa este estudo, assim seja. Muito bem. Muito boa noite para todos. Nesse quase finalzinho de outubro, no dia 30 de outubro aí, estamos aí no capítulo 11 e vamos começar o versículo 8, ok? Iniciamos o versículo 11 semana passada, o capítulo 11 semana passada. Falamos e comentamos bastante sobre a questão do véu, sobre a questão das tradições muçulmanas, das tradições judaicas, e que Paulo ali ele não tinha pretensão de mudar essas tradições, e ele envolveu energias naquilo que ele poderia mudar, mas aquilo que não era escopo, aquilo que não ia agregar valor e que até denotava um determinado respeito, um determinado pudor para a questão do véu, para algumas questões tradicionais, ele as manteve. Né? Comentamos bastante isso aí e eu acredito que todo mundo entendeu esse posicionamento dele aí. Tá? Vamos iniciar o versículo 8, mas antes eu vou pegar o 7, só para a gente fazer esse contexto aqui. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Então, Paulo inicia aí com a questão da mulher ser retirada do homem. É claro, se vocês, quem tem a BJ,
vai verificar que existem umas notinhas aí do lado esquerdo aí, a questão de Gênesis, que Paulo está fazendo o quê? Paulo está aludindo à narrativa da criação, né? A narrativa de que a mulher foi retirada da costela do homem, a fim de formá-la. Só que nós vamos adentrar aqui o verso 11 e o 12, e ele vai, logicamente, igualar. Aqui, gente, ele está simplesmente chamando a Torá. Tá bom? Ele está simplesmente chamando a Torá para poder o cristão judaico lembrar. E aí depois ele vai igualar. Tá? Porque um só existe para o outro. Lembrando, mais uma vez, que naquela época tinha a cultura da subordinação da mulher. Nós comentamos isso bastante no estudo passado. Quem ainda não viu, já está gravado lá. Nós comentamos, inclusive, que era uma questão até de proteção da mulher, tá? Uma questão de papéis que eram muito bem delineados naquela época, uma questão de cultura. Então, isso vinha de cultura a cultura, de geração em geração. E aqui ele fala que a mulher foi criada do homem para o convívio mútuo. Quem trabalhava e sustentava a casa eram os homens. E o dever da mulher era para com os filhos, era para com o lar. E se tivesse criados, também era para com os criados. Isso, gente, é uma questão de cultura. Existe até hoje essa cultura aí. Tá? É o modo, né, islâmico ou muçulmano de se viver, ou até mesmo algumas culturas orientais. Então a gente vai entrar numa parte, até a gente também comentou semana passada, eu até abri o meu ponto de vista, né, que muitos colocam a hipótese, inclusive comentaristas, de que Paulo é machista, de que Paulo está sempre puxando para o lado do homem, mas a gente estudando as cartas de Paulo, e principalmente essa parte, que ele coloca a questão da mulher e coloca a questão do homem, isso não encontra fundamento. Então isso aí é um ranço que trouxeram da questão judaica, de um costume que não foi mudado, tá? Então a gente comentou, aquilo que ele poderia mudar, o caso da circuncisão, ele lutou para mudar, era um costume judaico, ele se opôs, beleza, ok, tá? Versículo 9. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Gente, isso, o 8 e 9 é a questão da Gênesis. Tá? É a questão da Torá que ele está chamando aqui. Tá? Só para poder posicionar aqui. Isso aqui ele está colocando exatamente essa questão. E por isso que a mulher deve disciplinar. Opa, peraí que eu perdi aqui. Deve disciplinar o seu cabelo por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Ele vai falar a questão do cabelo, a questão do véu, em respeito à cultura, a questão dos anjos, né? É uma questão cultural. E o versículo 11 vai colocar, diante do Senhor, ou seja, ele colocou assim, diante do Senhor, todo mundo é igual. Ok? A mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Então, o que ele está colocando aqui? Igualdade. Igualdade. Tá? Então, assim, quem gosta de ler os versículos separados, sem colocar o contexto, aqui tem um que, né, denota essa questão machista do Paulo. Ô Cid, o finalzinho da letra G da BJ aqui, eu acho que explica bem, o finalzinho, olha aí para você ver. O contexto dessa passagem leva a compreender tudo isso de modo bem pragmático, como conselhos de boa conduta, dirigidos tanto aos homens quanto às mulheres. Ok, sim, conselhos de boa conduta, isso aí. Entendeu? Exatamente. Joelma, você queria falar? Não, vê se é isso mesmo. No versículo 8 e no 9, ele vai buscar o argumento lá na Torá, né? Lá no Gênesis. Uhum.
No 10, quando começa com esse, no 11, quando começa com você, entretanto, ele já muda de figura. Porque ele vai falar, diante de Deus, apesar do que consta lá na Torá, diante de Deus somos todos iguais. Exatamente. É Então, isso? ele fundamenta o argumento dele trazendo a Torá. Mas aqui ele faz a notinha dele. Uhum. Entendeu? Ele faz a notinha dele. Né? Porque perante o Senhor, todos são iguais. O problema é que quem lê ao pé da letra ignora esse entretanto. Pula Aí, direito. e tem traduções também bem complicadas, tá, gente? Eu já peguei traduções aqui de Paulo que você fica até de cabelo em pé. Eles retiram palavras, colocam outras, principalmente as Bíblias. Eu tenho às vezes até falado para vocês as Bíblias que têm NTLH. O que é NTLH? É nova tradução literal, NTLH, nova tradução dos dias de hoje. E eles então, qual que é o objetivo da tradução NTLH? É ela colocar termos coloquiais do nosso dia a dia. Entendeu? E esses termos coloquiais do nosso dia a dia, eles mudam muito o sentido das frases. Muito, muito o sentido das palavras, dos conselhos, das observações. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Por isso que nós preferimos estudar com a Bíblia de Jerusalém, que ela traz realmente uma tradução mais próxima do grego. Então, quando você pegar uma Bíblia, se você tiver com uma Bíblia aí, vai lá no início dela, logo na primeira ou segunda página lá, você vai verificar que tipo de tradução ela tem. Se é a tradução dos dias de hoje. Então, por isso que a gente tem sempre que ponderar aonde a gente está lendo. A palavra da Bíblia é verdade. Ok. Mas quem que está fazendo a Bíblia? Quem que está traduzindo? Questão, dependendo do culto, dependendo da religião, existe realmente algumas vertentes que dão uma inclinada para um lado ou para o outro. Mas enfim, nosso compromisso é com essa aqui. Versículo 12, então. Pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher e tudo vem de Deus. Olha que argumento fantástico que Paulo utilizou aqui. Ó, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher. Na notinha I, explica Sim, isso. Ó. sim. Paulo utiliza esta realidade biológica providencial para refutar o uso dos gêmeos, capítulo 2, versículo 21 e 23, como argumento a favor da subordinação da mulher. Perfeito. Olha o argumento que Paulo utilizou da biologia humana. Isso aqui, gente, vocês podem sublinhar que isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. É como se ele estivesse refutando um item da Torá. Ele está chamando a biologia. Olha, a mulher foi tirada do homem, mas o homem nasce da mulher, e os dois perante Deus é igual, são iguais. E tudo vem de Deus. Ele, na verdade, o versículo 11, o versículo 12, ele é um pouco ao contrário do 11. Ele só mudou o argumento para dizer que todo mundo é igual. Todos nós somos iguais. Ele só mudou o argumento. Pode continuar, gente? Bora lá, hein? Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher olhe a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos? Ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos esse costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Então, olha só o que ele está colocando. Ele está fechando essa questão. Ele está colocando o posicionamento da cultura, o cabelo longo que a mulher tem que ter, o cabelo longo que o homem pode ter e ele vai ser conhecido como um homossexual, alguma coisa assim, entendeu? Que era da cultura deles. Então, ele no versículo 16, ele está fechando isso aqui, dizendo, se você tiver objeção, nós não vamos discutir. Por quê? Porque a gente não tem esse costume. É interessante aí que ele usa a palavra costume, porque costume é algo passageiro.
Depende do contexto, né? Então, assim, ele deixa em aberto, de certa forma. Não, mas se algum dia mudar isso, né? É, Tudo bem. deixa aberto, tá? Então, assim, Paulo está encerrando aqui a polêmica do véu. Ele foi perguntado, ele foi questionado, ele respondeu. E isso é a soma das polêmicas, porque ele vai entrar em outra polêmica aqui, talvez até mais importante, tá? Mais importante, porque é muito parecido com o que a gente viu lá na carta aos Romanos. As divisões por causa do alimento. Aqui estava havendo divisões por causa das opiniões sobre a alimentação. Então, sim, versículo 16, encerrei. Essa é a minha opinião, essa é a minha observação, essa é a minha recomendação. Sede meus imitadores. Ok. Não vou polemizar, não vou discutir. Ele encerrou. Tá? Então, no versículo 17 até o versículo 22, ele vai demonstrar outra polêmica, outro momento. Ele vai demonstrar um momento que era para ser de comunhão e ter uma unidade espiritual ali, e estava havendo partidos sem preocupação, sem unção religiosa nenhuma. Pode falar, Verônica. A questão da desonra do homem com cabelos compridos. Jesus não tinha cabelos compridos? Ele era nazareno. Aí não Nazareno tinha cabelos compridos. Tem. Pois é, mas aí não está inserido nesse contexto, não? Não. Esse então seria só os nazarenos. Não, mas esse que ele está falando, que seria desonroso ter cabelo comprido, que etnia que seria? Seria o próprio judaico. Até gentil, até o povo gentil com esse formato de cabelo comprido entendia que ele era da área homossexual. Tá. Isso era cultura então, também. Isso era pois mas é uma cultura, mas tinha uma certa diferenciação regional. Não era geral. Nem tanto. Ali a diferença seria só para os nazarenos. Mas aqui, nessa cultura de Corinto, não. Ali seria o cabelo comprido, dava a entender isso mesmo. E nos nazarenos era um costume normal e natural. Sim. E como é que eles eram encarados diante dos outros? Também com essa naturalidade? Não entendi. Diante de quem? Dos outros, dos gentios, dos outros judeus. Os nazarenos? Isso, que eu estou pensando que já teria mais uma represália contra Jesus pela polêmica do cabelo. Mas a polêmica do cabelo era tão pouco em prol do que tudo que ele estava mostrando e demonstrando lá. Mas eles pegavam às vezes na linha da túnica, né? Então assim, Jesus não chegou nem a entrar nesse mundo aqui. Nem entrar nesse mundo. Entendeu? Então essas pessoas também não questionariam isso por causa da origem dele. Exatamente. Por causa da origem dele. Entendi. Inclusive, se eu não me engano, Verônica, se você pegar os nazarenos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito isso. Se eu não me engano, tem os nazireus, os nazarenos, e ele está falando dessa cultura lá. Se eu não me engano. Porque pelas fotos que a gente tem de Paulo, os retratos, as pinturas, ele tinha cabelo curto. Sim, a própria não, mas a Amélia fala que ele tinha cabelo comprido? Não era cabelo comprido, mas era até o ombro. Ela fala até do cor do cabelo dele, cabelo de cor de ouro velho e tal, a barba, entendeu? Ela não é cabelo comprido, assim, aquele cabelo igual às mulheres, mas ele tinha um cabelo chegando até os ombros. Na descrição da Amélia. Tá, obrigada. Ô Sidney, no Evangelho está assim, nazarenos, nome dados na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Isso aí. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Tá aí. Obrigado, Jane, viu? Então vamos lá. Na BJ aqui,
o título é A Ceia do Senhor. Vocês repararam que esse título aqui da BJ ele colocou entre aspas, né? Porque era para ser a ceia do Senhor e não estava sendo a ceia do Senhor. Essa é a polêmica. Tá? Primeira coisa, vamos fazer um contexto igual a gente fez lá do véu. Como que era composto os cidadãos de Roma? Vocês tinham os cidadãos de alta classe, você tinha os livres, né, os profissionais autônomos, e você tinha os escravos. A comunidade cristã, historicamente, era composto mais pelos livres, pelos profissionais autônomos, para aqueles profissionais de comércio, e os escravos. Não tinha muito a elite, não tinha muito a alta classe. Tá? Então, a questão da comida, ela vinha até sendo trazida culturalmente para dentro da igreja. Por quê? Porque os livres, eles tinham a cultura de comer e o que sobrava, deixar para os escravos. A alta classe também fazia isso. Tá? Então, culturalmente, essa era a realidade da época. Os escravos, e tanto gente, que se você se lembra Ih, fugiu aqui, ó. Peraí. Do que Jesus falou para a mulher Ciro Fenícia, das migalhas cair da mesa, que até os cachorrinhos comem. Cachorrinhos, isso. Entendeu? Era mais ou menos isso aí. Por quê? Porque os escravos se alimentavam do restante. Então, isso culturalmente fazia parte da época, tá? E eles, o que estava acontecendo? Estavam trazendo isso para a igreja. Só que isso, na visão de Paulo, na visão cristã, já que Paulo falou que todo mundo é igual, não era para estar acontecendo. Porque o propósito da ceia do Senhor é a comungar, né? É você estar ali comungando, é você estar ali participando, é uma coisa mais espiritual, entendeu? Então, assim, esse era o contexto. Só para poder a gente entrar no que estava acontecendo aqui. Ô, Sidney, eu posso interromper um pouco? Pode. Antes da gente entrar nesse contexto, uma dúvida que me surgiu aqui. Nesse dia 17, ele fala: dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Então, ele está falando que não pode louvar, né? Não pode os louvar. Não posso elogiar vocês. Mas no versículo 2 desse mesmo capítulo 11, ele inicia falando: eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões. Então, ele inicia lá no 2 falando que os louva e agora ele já não louva mais? Pelo caso que foi apresentado. Quanto tempo será que foi de um para outro? Será que isso aqui foi na mesma carta? Foi um pouco depois? Entendeu? Existe um gap de tempo aqui. Ah, tá. Ou até mesmo do assunto. Nesse assunto eu reprovo vocês. Naquele assunto eu fico feliz de vocês terem me lembrado de mim e ter me chamado para poder responder. Mas nesse assunto aqui vocês estão reprovados. Entendi. Eu não posso elogiar vocês nesse assunto aqui que vocês estão me colocando, não. Por quê? Se ele não pode elogiar, é porque a prática que eles estão fazendo não está condizendo com o pensamento paulino. Naquela primeira lá, quando você falou eu vos louvo, ele foi perguntado. Aqui, ele talvez falou assim, olha, a prática está sendo essa. Eu falei assim, então isso aí é reprovado. Eu não posso estar com vocês nessa aqui, não. Por isso que ele vai falar algumas coisas aqui, até de Jesus. É porque ele inicia falando, dito isto, então dá a impressão que foi logo em seguida. Sim, pode ser. Pode ser, isso aqui a gente não sabe. Desse início aí, dito isto. Ou seja, depois de falar tudo aquilo... Pode ser. Não tem, isso aqui a gente não tem essa relação. Porque o assunto é diferente. Mas o assunto está reprovado. Aquele assunto está reprovado. Entendi. Tá? Então ele está falando assim, eu não posso te elogiar. Uhum. Tá? Então, sim, naquele contexto, naquela cultura, eles eram muito mais sociáveis na alimentação. Era um costume deles.
Eles se reuniam, vários grupos se reuniam e cada um trazia um alimento. Cada um trazia um alimento. Essa maneira de reunir, de cada um trazer um alimento, era chamada de festa ágape, festa amor. Ou seja, né, todo mundo trazia algum alimento, trazia alguma bebida. Contribuía com alguma coisa. E hoje a gente faz isso, né? A gente faz isso na FEAC quando tem, né, o seminário lá, cada um contribui com alguma coisa. Aquilo ali eles chamavam de festa do amor, festa ágape. Todo mundo contribuindo para que todos possam aproveitar. Tá? Então isso também estava sendo uma prática dos cristãos daquela igreja primitiva ali. Ou seja, os mais abastados levavam uma alimentação melhor e os escravos levavam o que podiam. Eles levavam o que podiam. O objetivo era todo mundo sentar à mesa e todo mundo compartilhava daquele momento. Só que na igreja de Corinto isso não estava acontecendo. A gente falou, existiam os ricos, existiam os escravos, os pobres. Então alguns levavam muitos e outros com muita dificuldade estavam colaborando com alguma coisa. Ou seja, a religiosidade daquele compartilhamento estava sendo perdida. Por quê? Eu trouxe isso, eu vou comer isso. Não, você trouxe pouco, você come aquilo ali que você traz. Você não vai para comer do que eu trouxe, não. Né? E aí caía na ostentação, né? Eu trouxe mais. Mas aí Melhor. estava acontecendo isso. Aí o pobre se sentiu humilhado. Não é objetivo. Por isso que ele não vai louvar. Por isso que ele está reprovando. Isso não é o objetivo de compartilhar. Isso não é o objetivo daquela ceia. Por isso que Paulo vai citar a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor simboliza a unidade. Exatamente. Né? A igualdade. Isso, compartilhamento. Entre eles. Isso aí. Tá? Então, a gente tinha o quê? Qual que os problemas que estavam acontecendo? A gente tinha essas divisões que a gente acabou de falar. Tá? Primeiro problema. O segundo problema, esses ricos estavam levando muitos alimentos e estavam numa ingestão de vinhos e de alimentos muito grande. Tá? Eles estavam, é isso que a gente está falando, está levando só para eles. E com isso tem o terceiro problema, que era uma consequência. Os pobres, né, que foi que Jesus veio para eles, estavam totalmente sendo desprezados dessa alimentação. E eles, muitas vezes, saíam famintos desse banquete. Ou seja, eu venho para um compartilhamento para a gente, né, todos somos irmãos, você é meu irmão, mas a comida minha é eu que como. Você come o seu aí. Então estava acontecendo isso aí. E aí eles estavam sendo humilhados. Né? Eles estavam humilhados. Quando um grupo de membros da igreja de Corinto comia e bebia de qualquer maneira, outro grupo saía bem aquém daquilo ali. Então, o que Paulo está colocando? Se na igreja, que era um lugar que era para ser sagrado, conceituado, vamos dizer assim, santo, as pessoas estão saindo com fome, estão saindo humilhadas. Ela está saindo com fome física e com fome moral, de não estar sendo compartilhada, de não estar aceito naquele grupo ali. Então, a igreja, que era um único lugar em que nós podemos nos reunir e tirar totalmente as nossas diferenças, não quero saber se você é juiz, se você é isso, se você é aquilo. Aqui todo mundo vai compartilhar o mesmo ambiente, a mesma alimentação. Ficar junto sem preconceito, sem divisões. Não estava acontecendo. Né? Era uma comunhão, né? Era para ser uma comunhão. Uma comunhão. Exatamente. E não acontece. Era para ser. Então, essa é o que Paulo estava reprovando. E aí, como a Jane colocou no versículo 18, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. E, em parte, o creio. Ele sabia da realidade. Ele que fundou aquela igreja. Então, quando ele vira e fala assim, ouço dizer, é o tempo presente, é agora. Está acontecendo agora.
tá? Mas ele é muito sutil para não ferir o brilho de quem estava escutando, né? Ele começa assim, né? Para depois dar aquela puxada aqui. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Olha que dizer interessante de Paulo. É preciso que haja cisões entre vós. Por que ele fala isso? Gente, isso é a diversidade de carismas. É preciso, existem diferentes de opiniões, né? Quando a gente se reúne em grupo, não tem, eu acredito nisso aqui, minha opinião é essa aqui, né? Mas todo mundo no final, a gente aceita a opinião um do outro. Sobre agora, sobre o que é correto, sobre a unidade, isso Paulo vai combater. Mas a diferença de opinião sempre vai existir, gente. Sempre vai existir diferença de opinião, tá? E existe um Emmanuel nesse versículo, confirma para mim. É o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 36. Não sei se alguém pegou esse Emmanuel aí. Sim, heresias. Isso. Por que eu chamei esse Emmanuel? Porque o Emmanuel vai tratar dessas cisões. O Emmanuel, nessa mensagem, vai falar que a gente tem que acolher a todos. Temos responsabilidades com a nossa fé, mas sem criticar, sem ferir, sem humilhar as pessoas. E o Emmanuel coloca aí na mensagem: Jesus nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo muito se amarem. E eles estão praticando isso aqui? E nós espíritas estamos praticando isso também? Eu achei legal nesse parágrafo que ele considera aquele que não crê como um doente. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Sem se revoltar, sem se rebelar, porque cada um está numa faixa evolutiva diferente. Somos individualidades. Sim. Então, temos experiências diferentes. Sim. Então ele fala, nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos. Quer dizer, até disso a gente tira o aprendizado. Tá vendo? Até daquele que não crê, daquele que se rebela, até disso a gente tira o aprendizado. Que vai me mostrar um ponto de vista que eu não estava vendo. Tá errado? Podia até ter errado, mas eu também não estava vendo. Então o Emmanuel aí nessa mensagem... No último parágrafo, ele chama essa necessidade que a gente tem de convencer os outros de presunção. É uma presunção sua achar que todos pensam da mesma forma. De convencer todo mundo do seu pensamento. Sim. E sendo que no Colégio Apostólico de Jesus havia diferença de pensamentos. Tanto que um traiu e o outro negou. Havia diferença de pensamentos. E Jesus respeitou eles. Alertou. Alertou Pedro, alertou Judas, avisou-os, todos os dois. E teve a diferença, gente. E a última frase dele é perfeita. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Entrega na mão de Deus. Para que discutir? Para que se rebelar? Para que a discórdia? No final, Deus faz na criatura, no momento certo, ele vai descobrir, Entrega para Deus. Agora, no versículo 20, ele vai entrar. Ele fez a introduçãozinha dele, foi bem suave. Agora ele vai entrar no problema. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor? Não é comer a ceia do Senhor? Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Olha só, agora ele já alertou o que está acontecendo.
É o que a gente falou, o contexto era esse. Eu trago o meu alimento e eu me alimento do meu alimento. Enquanto o outro, que era para compartilhar, ele está passando fome. E assim eu ainda fico embriagado com o vinho que trago. E ele, olha o reforço do Paulo no 22. Não tendes casas para comer e beber? Ou seja, faz isso dentro de casa. Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi, hei de louvar-vos? Não. Nesse ponto não vos louvo, tá vendo? Não tem que aprovar vocês estão fazendo coisa errada. Né? E se bobear, se Paulo participasse até desses banquetes, ele ia sair até com fome. O que Paulo ia trazer? O que Paulo tinha para trazer? Né? Então, aqui no versículo 20, só voltando aqui, ele começa a apertar. E aí ele vai falar da ceia do Senhor. Tá? Mas tenho certeza que ele não está falando da manifestação física. Ele está falando da atmosfera espiritual, ele está falando da comunhão, ele está falando do acolhimento que teve, né? Ele está falando do sentido espiritual. Ele não está falando... Aí, Cid, né? Boa demais. Qual? A ceia própria de cada um é posta em contraste com a ceia do Senhor, que exige celebração comum no amor. Sim. E repele as divisões inspiradas pelo egoísmo. É isso aí. Perfeito. Qual que é essa letrinha? A. A letrinha A. Letra A. Tá. Tá. Eu fiquei pensando aqui na questão da nutrição, né? Porque o Paulo está falando do alimento. O sentido espiritual que eu consegui pegar foi que aqueles que levam a comida, eles têm o alimento físico, mas estão desnutridos espiritualmente. E o Paulo vai justamente falar da importância dessa nutrição, porque muitas vezes tem o alimento, mas ele não nutre. Não é verdade? Então, assim, quando ele vai falar da ceia do Senhor, o que Jesus fez? Nutriu espiritualmente cada um, até nós, chegando até nós hoje, não é isso? Sim. E a gente não comungou daquela parte material, mas do ensino religioso espiritual. Né? Perfeito. E a gente acaba fazendo uma diferença, porque aqueles que estavam fazendo dessa prática, né, se alimentando, se embebedando, eles saíam... né, cheios, mas não plenos. E aqueles que talvez estão sendo humilhados vão sair com fome, mas com a consciência tranquila. Olha a diferença, olha o cruzamento. Tá vendo? Por isso que ele está exaltando aqui e nos alertando da ceia do Senhor. E é o que ele vai falar aqui no versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite que foi entregue o Senhor Jesus, na tanto que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças partiu e disse, isto é meu corpo que é para vós, fazis isto em memória de mim. Olha só como que ele está chamando. E aqui, gente, tem um item que deixa todos os comentaristas das cartas de Paulo com uma pulga atrás da orelha. Todos eles que eu li, eles não conseguem entender como que Paulo está citando o Evangelho de Mateus. Eles não sabem como que Paulo está citando o Evangelho de Mateus. Ele não participou e para eles, é claro, se você olhar historicamente aí, o Evangelho de Mateus só foi muito para frente. Só que Paulo, a gente por Paulo Estevão sabia que ele tinha as anotações de Levi. Isso mesmo. Então, eu achei isso aqui super interessante, porque eles não entendem. Ele está citando Mateus. E eles falam assim, não, mas só se Mateus contou para ele o que aconteceu, ele pegou a fala, não pode. Mas eles falam que ele mesmo recebeu do Senhor. Ele recebeu não essa foi terceirizado isso aí. Então, isso deixa eles mais doidos. Porque para eles só tem Atos dos Apóstolos, e isso não aparece em Atos dos Apóstolos. Nós temos Paulo Estevão. Entendeu? Então, ele ficou sabendo da ceia do Senhor. Por Mateus pode, mas ele teve as anotações de Levi.
E quando ele coloca entre aspas, é uma citação. Tá? E essa ceia está em Mateus. Está em Lucas também. Tá? Que participou com ele. Não, Lucas não foi um apóstolo. Mas Lucas também se utilizou de Pedro para poder escrever. Né? Então aqui é uma coisinha assim que deixa eles de cabelo em pé. Então, assim, do versículo 24 até o 27 é a descrição da ceia. Né? Ele falou: do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Olha só, gente, nova aliança. Em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então aqui ele descreveu, ele chamou a situação do mestre, ele chamou a situação de Jesus para que aqueles que estão lendo, ouvindo, atentem à sua consciência. O mestre não fez isso. Ele repartiu e falou assim: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Ele está repartindo, ele está compartilhando. Ele está doando, ele está cedendo, ele está sendo servo. E o que vocês estão fazendo? Ele está... Pode falar. Na notinha letra E, ele coloca assim, ó: se aqueles que partilham a refeição eucarística não estão realmente unidos no amor, põe-se na categoria daqueles que mataram Jesus. Aí ele foi bem puxou bastante, né? Ok, sentido espiritual, estão matando Jesus. Né? Então, Paulo coloca muito bem o acontecimento da ceia. Coloca as frases que Jesus falou muito bem colocadas aqui. E aí, no versículo 28, Paulo chama o autoconhecimento. Olha como que Paulo vem trabalhando o argumento. Olha como Paulo vem construindo o pensamento. Aqui ele vai chamar o autoconhecimento. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Observem suas atitudes, se arrependam e mudem antes de comer desse pão e beber desse cálice. O cristão, ele tem que discernir. Qual que é o significado da ceia do Senhor? O como que ela é sagrada para mim? O significado é material? Qual que é a realidade espiritual ali que está sendo representada? É isso que ele está chamando. Examine a si mesmo. E o versículo 29 vai advertir: pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Aí, aquele que come e bebe sem discernimento está em estado de condenação, está em desequilíbrio. É o que ele está falando aqui. Está infringindo a lei divina, lesando a própria consciência. Não tem outro jeito. Não é? Ele chama a autoconsciência. E se você procede assim, você está se prejudicando. Está se prejudicando. E essa questão toda da ceia, que ele primeiro fez aí um histórico para a gente do alimento, agora quando ele traz esse exemplo do corpo e do sangue, aí sim ele fecha com o ensinamento espiritual, né? É isso aí. Então, assim, o mais importante numa congregação não é só estarmos ali, naquele momento, curtindo aquilo, mas estarmos de corpo e alma, né? Porque nós vamos sair daquele momento e levar aquilo que nós aproveitamos lá, né? Que sejam migalhas, mas que elas sejam verdadeiras. E que essas migalhas são as sementes, né? São as sementes. Continua ele aqui, ó. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Morreram disso, gente. Morreram de falta de discernimento e por causa disso se embebedaram, comeram,
e tudo. Eles estão morrendo por causa disso. Se nós examinássemos a nós mesmos, olha que coisa bacana, gente. Adoro quando Paulo fala uma frase igualzinha da doutrina espírita, né? Chega até a emocionar. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados. Por quê? Por nós, pela nossa consciência. Aquilo que fica ardendo aqui dentro. Eu estou fazendo coisa errada. Mas eu vou fazer. Mas aquilo ali fica. Fica ali. Fica ali. Você está fazendo. Você está sendo julgado por você mesmo. A gente não vai para um tribunal. Olha só. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, me alertou. Opa, estou fazendo coisa errada. Eu vou me corrigir. Eu vou me corrigir. O julgamento do Senhor está aqui, gente. O julgamento do Senhor é a consciência. Para que não sejamos condenados pelo mundo. Por quê? Porque se eu continuar daquela maneira, a minha condenação vai ser a morte. A minha condenação vai ser a morte. O julgamento do Senhor é interno. O julgamento do mundo externo. Mas o julgamento do Senhor que vai delinear a nossa prática, os nossos valores. Eu lembrei aqui agora da parábola dos talentos. Nessa condenação, nós perdemos todas essas oportunidades. Nós perdemos a oportunidade do discernimento. Então, o que é necessário? Uma nova reencarnação, novos momentos, outra oportunidade de reeducação. Né? Uhum. E é interessante, Márcia, você apontar para a palavra talento, porque a gente pensa em talentos, às vezes, assim, eu tenho talento para música, eu tenho talento para ferramenta, eu tenho para as artes. Mas e o talento do discernimento? E o talento do autoconhecimento? E como que eu posso multiplicar isso? E o talento do bom senso, gente? E o talento da instrução? Isso todo mundo pode ter. Isso aqui é universal. Então, quando você é o livre-arbítrio, né? Que a razão nos possibilitou, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, porque você vira e fala assim, não, um tem para música, eu tenho. Mas, gente, e o talento universal que Deus nos deu? Autoconhecimento, aprimoramento. Né? Pode falar, Deli. Aí é a gente agir, né? É ficar em movimento. E aí tem uma mensagem lá do NEP, da Joana de Ângelo, do Espírito de Vida, que chama Preguiça. E ela faz citação a essa passagem, o 11:30. E é bem grande o texto, mas eu grifei aqui, aprimore os sentimentos e cultiva a mente a si mesmo, permitindo somente os valores ponderáveis e expressivos para a autorrealização. Uhum. Muito bom, autorrealização, tá vendo? Acertou em cheio aí. Muito bom, Deli. Jaque? Oi, gente, boa noite. Noite. Você estava falando, eu estava pensando no talento da humildade, Sim, né? É uma coisa que nos falta muito, né? Às vezes, aceitar uma opinião de alguém, ouvir alguma coisa, dar passagem, às vezes, para uma pessoa em algum lugar. Então, pensei muito nisso. Também, porque assim, a gente tem que multiplicar isso, sendo mais humilde, praticando com os outros. Essa é a multiplicação dos talentos, gente. Você tem o talento da humildade, todo mundo tem, porque isso é inerente ao espírito, mas eu pego e enterro, esqueço. Não pratica, né? Não pratico, não coloquei em pró. Eu não fiz a ceia do Senhor, eu não compartilhei, entendeu? Eu não fiz aquilo ali. Muito bom as observações. E no final é aquela questão, né? Se a gente não aprende com o amor, nós vamos aprender com a dor. Aí vai ser julgado pelo mundo. Você vai ser condenado pelo mundo. É condenação aí pelo mundo. Vai se ralar aí. Vai espiar, vai sofrer. Isso aí é a condenação, é o exterior. É o exterior. Interessante que ele aqui deixa clara a necessidade da nova aliança. Né? Então, desde sempre nós estamos trazendo aqui no estudo o novo homem, né? Ficarmos livres das paixões. Então, essa aliança é a aliança com o homem novo que ele realmente está mostrando. E
da onde tirar isso? Da consciência, onde nós temos os ensinamentos, né? Nossa, Márcia, eu ia falar da nova aliança, eu tinha até esquecido, eu tinha até assinalado aqui, você lembrou. Porque essa é a aliança do autoconhecimento. É o que Jesus nos colocou. Gente, quando Jesus vira e fala assim, vai e não peques mais. O pecado, ele vai acontecer, o erro vai acontecer externamente, mas antes ele vai acontecer aqui. Aquilo ali é um chamamento para o seu autoconhecimento. Vai, não peques mais, vai, não erres mais. É um chamamento. É um chamamento para o autoconhecimento. Essa é a nova aliança, porque nunca antes alguém tinha falado daquela maneira. E nesse desdobrar que Paulo está tecendo aqui, nesse grande colar que Paulo está colocando, faz uma introdução, cita Jesus, né? Quando você lê isso aqui, para aqueles que estavam praticando, realmente é um momento para você falar assim, agora a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. É um convite à mudança. É um convite à transformação. É o convite ao julgamento do Senhor, que nos está colocando no caminho da redenção. E encerrando ele aqui, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Então, se você está com muita fome, faz uma boquinha lá na sua casa. Gente, olha onde Paulo entra. Na prática, se você vem com muita fome, não, come alguma coisinha em casa lá e aqui você compartilha. Olha onde Paulo, o caminho que Paulo entra. É quase manual de regras de etiqueta. Manual do bom proceder na igreja de Corinto. Entendeu? 10 passos para você comer e beber bem com seus irmãozinhos. Tá? Se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Olha só. Então aqui eu já dei uma recomendação, mas quando eu estiver aí eu vou ver. Aí eu quero ver se vocês mudaram, o que está acontecendo. Não é assim não. Aqui, ó, pode comer o franguinho do irmão que trouxe um franguinho aqui, ó. Pode comer aqui. Não, vamos dividir isso aqui. Né? Então, ele dá o recado e fala, quanto mais eu determinarei quando aí chegar, tá? Ó, tá avisado. Fiquem de olho ali. Mudem agora, porque na próxima refeição, quando eu estiver aí, eu vou observar isso aí. Então observe como que Paulo ele consegue tecer, gente, de um problema uma baita lição moral. De um problema de alimentação que um coleguinha não está dando para outro coleguinha, como que ele vai desdobrar isso para a nossa consciência. Porque Jesus falou, se você está sendo fiel naquele mínimo ali, naquele pouco, você vai ser no máximo. Então, se com um irmãozinho ali você está fazendo isso, como que você vai ser ali do lado de fora? Olha a preocupação de Paulo, de pegar esse conjunto todo e não ser só um caso de alimentação, mas de consciência de compartilhamento. Compartilhamento para a vida toda ali. É uma escala, né? Porque não há como alimentar o espírito com a barriga vazia. Não há como falar, né, a mente, a consciência, se as deturpações estão tantas nos atos, não é verdade? Então ele vai fazendo o quê? Um processo de reeducação, desde cedo, com esses espíritos. É o que está fazendo conosco, né? Para que na medida que a gente for no amadurecimento, que ficarmos mais alimentados, tenhamos possibilidade de pensar no alto. Eu lembrei aqui do livro do André Luiz, quando ele trabalha a casa mental no livro Mundo Maior. Então, são necessários esses estágios. Esses estágios, passo a passo. Esse passo a passo, não é isso? Então, assim, nós podemos observar quando a doutrina espírita fala no corpo, no perispírito, no espírito, nesses passos que são dados, nessas escalas, na escala dos espíritos. Né? Então, assim, como isso tudo nós conseguimos abranger e ver que é passo a passo que vamos construindo, né? Esse reino de Deus. É isso?
E às vezes a gente fica chateado, fica emburrado, fica melindrado quando alguém chama a atenção da gente da casa espírita. Olha como que Paulo está falando aqui, gente. Olha a recomendação de Paulo. Ele está alinhando o comportamento. E a gente acha que o espírita tem que ser livre. Eu faço da minha maneira, eu faço do meu jeito. A igreja de Corinto está fazendo do jeito deles, está certo? Não. Vocês estão ferindo valores morais. E a gente fica triste, fica melindrado. Olha o que Paulo está fazendo, gente. É claro que a gente tem que saber falar também. A gente tem que saber abordar, né? Fechamos o capítulo 11. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguma coisa que ficou para trás? Algum Emmanuel que ficou esquecido? É mesmo, verdade. Eu acho que eu peguei todos os Emmanuels. Só tinha esse Emmanuel, só no 19. Só, né? Ótimo. Capítulo... Ih, gente, 19:56. Não vai dar para Olha iniciar só. o 12, não. Deixa eu te falar. Esse capítulo 12, vocês leiam ele, leiam o 13 também, mas nós vamos entrar agora numa parte mais espiritual. Mais espiritual. Nós vamos falar assim, num capítulo mediúnico. Nós vamos entrar num capítulo mediúnico aqui. E esse capítulo está repleto de ensinamentos aqui. Repleto de ensinamentos aqui. Tá? E é um dos capítulos mais lindos que eu já vi de Paulo. É o capítulo 12, é o capítulo 13 e o capítulo 14. Então, o capítulo 12 está repleto de Emmanuel. A Maria Jane me passou, eu arregalei em orgulho. Para vocês verem como que Emmanuel trabalhou nesse capítulo. Tem muito Emmanuel. Para você ver como que Emmanuel pegou esse capítulo, que é um dos capítulos mais espirituais, mais ascendentes que a gente vai estudar. Então, assim, leiam. Se você ainda não leu, faz uma concentração, faz uma prece, faz as suas anotações, busca, vai lá no Emmanuel, lê, pega, faz anotações, porque... Tem 19 mensagens do Emmanuel. Só. Eu fiz isso, Márcia. Não foi, Jorge? Olha só, tem 19 mensagens de Emmanuel. A gente tem 29 versículos. Olha só. Olha como que Emmanuel trabalhou esse capítulo, gente. Eu não estou brincando, não. É um capítulo, assim, de emocionar. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Tá? Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos olhar para nós hoje, tirarmos uma fotografia de nós, cada um de si. E ao final desses 12 do 13, fazermos o que o Paulo pede para ser feito no capítulo 11. Né? Fazer esse aprimoramento. Já que é um capítulo que trata de tanta mediunidade, Nossa. de tanta espiritualização, hein? Muito bom, hein? Que legal, que proposta, hein? Vamos fazer essa proposta, sim. Conteúdo espiritual. Inclusive o nosso livro de estudo, né, que é a diversidade do carisma aí, ó. Vem diversidade daqui. e unidade dos carismas. Gente, mas assim, não é? Quando vocês lerem ou já leram esse capítulo, você vai falar assim, isso aqui é a coisa mais espírita que Paulo escreveu. Mais espírita. E assim, eu fico tentando... É claro que eu também já vesti vários corpos de outras igrejas em existências passadas, e como que a gente tentou deturpar esse caminho para outras vertentes que não seja espiritual. Né? Outras vertentes que sejam vertentes onde ali é a minha explicação, ali é eu que mando, é dessa maneira que a gente tem que interpretar, é esse caminho que a gente tem que ir. Porque hoje, com a doutrina espírita, isso aqui salta aos nossos olhos de uma maneira assim que é fantástica. É muito bonito. É muito bonito esses capítulos aqui. E que bom que a gente terminou agora certinho, que a gente já começa semana que vem no capítulo 12. A gente já começa nessa manifestação de amor dos carismas aí. Tá? Então, pode marcar aí. Deixa eu marcar aqui na minha, aqui, capítulo 12. Muito bem. Tranquilos? Alguém... Leiam os Emmanuels, gente. Os Emmanuels estão aí para poder nos ajudar.
tá? Precisamos que vocês participem mais com os Emmanuels, que é negligenciar Emmanuel nesses capítulos aí, nessas mensagens aí, a gente perdeu uma boa parte das mensagens aí. Ok? Certinho? Muito bom. Tem um voluntário para prece para nós, para poder fechar? Tranquilo? Márcia, você pode fazer para nós, fazendo uma gentileza? Posso sim. Obrigado. Então vamos aproveitar esse momento tão bendito, agradecermos a Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, por estarmos neste momento, nesse grupo, buscando a nossa reeducação, a renovação dos nossos valores, o fortalecimento da nossa fé. Agradecemos esse Espírito tão amigo de Jesus e que entregou a sua vida a Ele e está disponível a nós, cristãos, espíritas, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos com os seus ensinamentos, com os seus escritos. Então, Jesus, temos muito a agradecer e que Deus, nosso Pai misericordioso, continue envolvendo a toda a humanidade, para que a cada passo estejamos melhores, sejamos mais dóceis e que a manifestação do amor habite os nossos sentimentos, para assim sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Abençoa o nosso grupo, que durante essa semana possamos vibrar uns pelos outros e estarmos com o nosso coração aberto para os ensinamentos que nos aguardam no decorrer da semana, iniciados a partir de então. Por tudo, Jesus, por tudo, Senhor da vida, damos graças. Abençoa-nos, que assim seja. Assim seja. Muito bom, gente. Excelente. Boa